Muito bem, gente. Estamos de volta para tratar com você mais uma carta do Senhor Jesus à igreja de Ijuí. Não só a igreja de Ijuí, também como a igreja do Rio Grande do Sul, a igreja do Brasil, a igreja que está na terra. Como foi quando o Senhor Jesus escreveu essa carta, mandou que João escrevesse essa carta à Laodiceia. E como eu estava falando em outras oportunidades aqui, são 7 cartas. 7 cartas dirigidas à igreja de Ijuí. É algo que a gente vai começar a ver. O que o Senhor quer falar com essa igreja? O que o Senhor quer falar com o seu povo? Com aqueles que se reúnem, ou com aqueles que não se reúnem, que são a igreja do Senhor. E eu busquei o Senhor várias vezes. Hoje, na primeira vez que eu busquei o Senhor e pedi uma palavra, Deus, que palavra que a igreja precisa ouvir? Que a palavra que o povo precisa ouvir? E o Senhor, então, me falou Laodiceia. Aí eu vim para o estúdio e quando eu estava aqui meditando, estava escutando uma palavra. Então, como a gente tem um grupo de estudo no WhatsApp, de ensinamento da palavra de Deus, para quem quer ser pregador, e fui lá falar sobre Isaías, onde Deus habita, com quem Deus habita. Estava respondendo uma pergunta também de um telespectador, que perguntava a respeito da oração. É preciso gritar na oração? E essa resposta está lá no grupo de estudo. Bom, e ainda estava naquela, dizia até dúvida, né? Voltei a orar, me ajoelhei e perguntei para o Senhor novamente, que palavra que eu devo ministrar, Senhor? E o Senhor novamente, Laodiceia. Então me levantei, estava ajoelhado, me levantei, vim aqui para o estúdio e abri minha Bíblia e fui estudar sobre a igreja de Laodiceia. Isso desde manhã. Eu estou gravando hoje, numa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. E vim estudar então essa carta. Essa carta à igreja de Laodiceia. São várias cartas. E eu já estudei uma vez, duas. E a gente vai estar estudando todas as cartas, se referindo à igreja onde hoje eu habito, onde hoje eu moro. E a igreja hoje também onde eu frequento. Então, trazendo para uma aplicação para a igreja nossa. Para a igreja onde a gente se reúne, a gente congrega. E olhando para essa carta, é bastante forte essa carta de Laodiceia. E a segunda carta que eu estou gravando. Depois a gente joga nas nossas redes sociais, onde as pessoas poderão, então, usufruir dessa palavra. Depois a gente vai estar gravando também as outras. São 7 cartas, as 7 igrejas que a gente vai ver. E diz assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu não vou entrar em tantos detalhes do livro de Apocalipse nesse momento, porque a gente vai fazer uma introdução, um vídeo só sobre a introdução do livro de Apocalipse. Então também vai ter no nosso canal no YouTube, vai ter na nossa página, no nosso site também disponível. E esse vídeo será reproduzido também durante a nossa programação na nossa TV, Explosão da Rede TV. E também nossa rádio. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim:
ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Versículo 16. Eu estou mudando aqui a minha Bíblia para a gente poder, agora sim. Versículo 16. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, olha só o que essa igreja diz. E essa carta hoje, eu entendo que nesse tempo, quando o Senhor revela ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele está falando com Laodiceia. Mas hoje, aplicando para os dias atuais, ele está falando com a igreja de Ijuí, com a igreja do Rio Grande do Sul, do Brasil. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Essa tradução aqui não diz, mas eu tenho a tradução que eu tenho aqui, que eu estou lendo. E não sabes ali, contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Deixa eu ver se eu acho uma outra versão aqui. Aqui, já achei. ARC. Isso aqui. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E olha o que diz aqui, ó, entre parênteses, né? Mas na minha não tem parênteses. E não sabe que é um desgraçado, sem graça de Deus. E não sabes que é um miserável, mão de vaca, né? Miserável que vive na miséria. E pobre, mas ele não diz que é rico, enriquecido, cheio de dinheiro. Depois a gente vai ver isso. E não sabe que é um miserável e pobre. E é para a igreja, presta atenção, que isso aqui é para a igreja. A gente vê no versículo 14. Não sabe que é um miserável, que é pobre, cego e nu. Aí Jesus diz para ele: aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, igreja, é para a igreja isso aqui, não é para as pessoas lá de fora. As pessoas tiram esse versículo de contexto e usam para a evangelização de pessoas que estão lá fora da igreja, que são os incrédulos. Mas aqui é para a igreja. Eis que estou à porta, igreja, e bato. Se alguém me ouvir a minha voz, igreja de Juí, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para a igreja, gente. É para a igreja. Conforme a gente leu lá no versículo 14. E ao anjo da igreja, ao pastor que está em Juí, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a princípio da criação de Deus. Aqui eu friso como ao anjo da igreja que está em Juí. Só fiz um trocadilho da palavra Laodiceia para a igreja de Juí. Olha o que diz o texto, meus amados. Ao anjo da igreja. É interessante notar que ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação. Laodiceia era a cidade mais opulenta das 7 igrejas que havia na Ásia. Les conhecia por sua banca industrial, seu comércio próspero, a manufatura de lã, a escola de medicina que produzia um medicamento para os olhos. Olha só, por isso que a gente vai ver que o Senhor Jesus usa essa analogia, essa comparação de lã para se vestir, de medicina que produzia medicamento para os olhos. A gente vai ver que depois tem no texto. Mas a cidade sempre teve um problema, a cidade de Laodiceia. Ela teve um problema com o fornecimento de água. Em certa oportunidade, se construiu um aqueduto para transportar a água da cidade desde mananciais de água quente. Mas quando a água chegava à cidade, ela estava nem quente nem fria, estava morna. E a igreja tinha chegado a ser tão insípida como a água morna que chegava à cidade. E escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia. Essa igreja é a igreja apóstata, que apostatou, que abandonou a sua fé, que abandonou a mensagem da cruz, que abandonou o evangelho, a palavra, o ensinamento, a doutrina do evangelho. Abandonou. E escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, que está em Juí, essa igreja apóstata. Não sabemos quando teve início, mas sabemos que começou. Essa é a última igreja a que Cristo se dirigiu, de modo que isso significa que o arrebatamento está para acontecer brevemente. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Em contraste com a sua igreja, que não é fiel e nem verdadeira. O princípio da criação de Deus, Jesus, é o Criador de todas as coisas. Aí o versículo de número 15. Eu conheço, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio, fosse quente. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Caracteriza o que prevalece na atualidade. Bom seria se fosse frio ou quente, ou seja,
Bom seria se fosse frio ou quente, mas não é frio e nem quente, é morna. Ou seja, meias medidas não servem para nada. Eu estava fazendo um exemplo aqui, até eu pedi se a Lia puder trazer a cuia. Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, se você está ouvindo em outro estado, nós temos a tradição de tomar chimarrão. E quando a gente vai tomar o chimarrão, a água é quente. Ela tem uma certa temperatura para a gente tomar, então, o nosso chimarrão. Se a Lia estiver me ouvindo, ela puder trazer uma cuia com uma bomba aqui, só para mim fazer uma ilustração. E a gente tem o hábito de tomar o chimarrão com água quente. Só que às vezes quando você deixa a água por muito tempo dentro da térmica, ou deixa um pouquinho aberta, ou uma coisinha assim, ela pode... Aqui está a cuia, o nosso chimarrão, que a gente tem o hábito de tomar. Se a gente deixa a térmica um pouco aberta, que guarda ali a água quente, a água vai esfriando. E daí, se a gente for tomar um chimarrão, a gente percebe, bom, essa água aqui não está quente. Ela está morna. Às vezes, a gente vai tomar mesmo morna, né? Ah, mas tá bom assim, vamos tomando assim, né? Água morna. E essa igreja estava assim, gente, né? Aqui está minha cuia. Obrigado, Lia. E o Senhor diz para ela: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Bom seria se você fosse frio, fosse quente. Quando a água está fria também, né? A água está fria no chimarrão, a gente nem toma, né? A água não está fria, essa água, que nem tem que esquentar a água. Vai lá esquentar a água. Tem gente que gosta de tomar chimarrão morno. Não é o meu caso, né? Eu gosto de tomar um chimarrão um pouco já quente. Não muito, mas quente, para que a gente possa saborear a erva do chimarrão. Mas essa igreja aqui não era quente nem frio nas suas obras. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Ou seja, a água morna é desagradável. A igreja da Laodiceia se tinha voltado morna e, portanto, era desagradável, repugnante. Os crentes, eles não adotavam uma posição firme. A indiferença os tinha conduzido à ociosidade. Ociosos, preguiçosos. Ao deixar de fazer algo por Cristo, a igreja se endureceu e estava satisfeita de si mesma. Estava destruindo-se. Não há nada mais desagradável que um cristão só de nome. É um cristão só de nome que é autossuficiente. Não se dê acordo, né, com seguir a Deus pela metade, gente. Permita que Cristo avive a sua fé pela palavra da cruz, a mensagem de Deus, o Evangelho. E ponha em ação. E quando eu falo que a igreja hoje se endureceu, está satisfeito de si mesmo, quão difícil está hoje para a gente ter uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, as Escrituras, numa igreja. Pega a maior parte das pregações, dos ensinamentos nos púlpitos das igrejas. Não é nada de evangelho. Não é nada de ensinamento da doutrina de Cristo. São ensinamentos de homem, pregações de homens, palavras de efeitos, testemunhos. Só isso. Por isso que eu estava até dizendo, se você começar, você tem um bebê, você, por exemplo, assim, quando a mulher
dá à luz e recebe o seu filho, ela tem que amamentar nos seios. Se ela começar a dar outro alimento para o seu filho, aquela criança vai ficar deficiente, porque ela não está se amamentando no seio da sua mãe. Ela está se alimentando de outros alimentos que acho que é bom para a criança e começa a dar. Daqui a pouco aquela criança está obesa, daqui a pouco aquela criança está com diabetes, com outros problemas de saúde, e não se sabe o porquê. Porque em vez de dar o leite materno, que vai fazer bom para aquela criança, começa a dar outro tipo de alimento que vai fazer mal. E é exatamente isso que a igreja está fazendo. Em vez de dar o leite da palavra de Deus, o evangelho, a palavra de Cristo, está dando outros alimentos, pregações, ensinamentos de homens, regras, ensinamentos, tradições de homens, testemunhos de homens, só isso, que não serve para nada, porque quando vir vento, tempestade, e essa pessoa vai se afirmar nesses ensinamentos, rudimentos de homens, a casa vai cair, porque está na areia, não está na rocha, não está na palavra, não está na instrução do evangelho. Há uma pobreza na igreja. Agora eu passo a entender o que Cristo queria que eu viesse trazer para a igreja. A igreja é pobre no ensinamento da palavra de Deus. E eu me refiro à igreja de Ijuí. Eu tenho ido em vários lugares. É muito pouco o ensinamento da palavra de Deus. As pessoas leem a palavra, não explicam a palavra, não interpretam a palavra e não aplicam a palavra. Ficam contando contos. Como é que as pessoas vão se converter, gente? Não tem mais mensagem da cruz. Só tem rifos de prosperidade, de vitória. Acho que a vida cristã é um super-herói que não vai ter as suas tribulações, as suas angústias, as suas perseguições. Aí esses pastores ensinam isso. Aí as pessoas vêm para a igreja e veem que não é nada disso. Que vai ter perseguição. Que vai ter inimizade da sua própria casa, da sua própria família. Mas na igreja não é ensinado isso, é só ensinado que vai ter vitória. Eu sei, eu conheço as tuas obras, que nem as frio, nem as quente. Característica que prevalece na igreja atual, na igreja de Juí, na igreja do Rio Grande do Sul, na igreja do Brasil. Bom seria se fosse frio ou quente, ou seja, meias medidas, não é quente, não é frio, é morna. E é interessante que essa igreja que a gente está falando aqui, que não é quente, não é frio, ela se acha. Quando a gente vai ensinar, a gente é perseguido. E, por exemplo, assim, é como esse dia eu estava falando, eu até dizia para a Lília, eu disse... Não, a gente tem que parar de dar as coisas santas para os cães, porque eles vão se voltar contra nós e vão nos deslacerar. A gente tem que parar de dar as coisas, as pérolas para os porcos, porque os porcos não querem, os porcos simplesmente estão nem aí, isso não é para mim. A igreja está cheia disso, gente, de cães e de porcos. Os cães se voltam contra você. E os porcos estão nem aí, né? Só rosnando lá no... Eu sei, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Melhor seria que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, versículo 16... Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembre-se, essa carta é para a igreja de Ijuí. Lembre-se, essa carta é para a igreja de Laodiceia, que hoje, na atualidade, a igreja atual, a igreja apóstata, que apostatou do evangelho, apostatou da palavra de Deus, apostatou da mensagem da cruz. Essa mensagem é para você que se diz cristão, que se diz crente. Porque és morno e não és frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa,
Isso quer dizer que ela não a rejeita, como eu fiz um exemplo, uma ilustração antes do chimarrão. Está morno, mas está tomando, não está rejeitando. Mas ao mesmo tempo que ela está tomando aquele chimarrão morno, ela quer dizer que não aceitou aquele chimarrão. Na hora que ela disse que está morno, não aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. Se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, quer dizer que ela não rejeitou. Mas ao mesmo tempo quer dizer que não aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. Vomitar-te-ei da minha boca. Não há esperança de arrependimento, nem restauração da parte dessa igreja. De fato, há uma rejeição divina para essas pessoas que se autossatisfazem, cheio de ego, cheio de si. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha o versículo 17. E olha o que ela diz. Por isso que eu falei antes, cheio de si. É difícil a gente muitas vezes pegar para pessoas que são cheias de si. Elas não querem aprender, não querem saber a palavra de Deus, elas querem aquilo que vai dar vitória, vai dar prosperidade. Elas não querem saber da mensagem da palavra de Deus. E os pastores também não querem. Esses pastores aqui não querem. E aqui ao versículo 14, escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia. Escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Juí. E olha o que eles dizem. Como dizes? Eu estou próspero, estou prosperando. Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Como esses dias, eu estava passando numa casa e um irmão disse, eu dou dízimo, né? Dou dízimo, dou oferta, estava construindo a casa. Eu dou dízimo, dou oferta, né? Não honra o pai, não honra a mãe. Faz uma coisa, mas compra outra. Mas aí é isso aqui, ó. Ele diz, eu estou rico, ó, estou prosperando. Estou enriquecido, não tenho falta de nada. Aqui na outra versão diz assim. Abre ali. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não preciso de nada. Não é assim? Estou prosperando, estou enriquecendo, estou adquirindo riquezas. Não preciso de nada. Só que daí, o Senhor Jesus diz uma coisa para ele. Olha aqui, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí, o Senhor Jesus diz assim, você não sabe que você é um desgraçado, miserável, você é um pobre, você é cego, você é nu, não se enxerga. Ei, caramandachuri, candaramassa. Não se enxerga, você que se acha que é rico, está abastecido. Não tem falta de nada, não vê que você está sem a graça de Deus, riqueza material, não significa bênção de Deus. Você está sem o favor de Deus, está endurecido. É um pobre, não conhece nada do Evangelho, não conhece nada da palavra de Deus, só de tradições humanas. É um miserável, é um cego, não enxerga nada, é nu. Quer se justificar com as suas boas obras. Como diz, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Essas pessoas, eles equiparam
o aumento dos bens materiais com bênçãos espirituais. O que não é assim. Bênçãos materiais não significa bênção espiritual. O aumento dos bens materiais não tem nada a ver com bênçãos espirituais. Essa igreja aqui diz, eu rico estou enriquecido, estou farto, estou prosperando, não tenho falta de nada. Eles equiparavam o aumento dos bens materiais com bênçãos espirituais, o que não é assim. Até o ponto que o Senhor diz para eles, não sabes que és um desgraçado sem o favor de Deus. Miserável, pobre, cego e nu. Bem diferente da igreja que a gente vê, a igreja de Esmirna, se eu não me engano. Apocalipse 2, versículo de número 9, bem, olha a diferença. Capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, aqui para a igreja de Esmirna, depois você pode ver o nosso vídeo da igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e pobreza. Mas aí o Senhor diz alguma coisa para eles. Mas tu és rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, se dizem cristãos e não são. Mas são da onde? São a sinagoga, a casa de oração de Satanás. Aqui confirma aquilo que eu falei uns dias atrás. Tem muitas orações que não é respondida por Jesus, que não é respondida por Deus, é respondida por Satanás. Essas pessoas estão orando por diabo. E eles blasfemam ainda contra aqueles que estão passando por tribulação, estão passando por luta, por guerra, estão passando por um momento de pobreza, mas aqui Jesus diz, mas eu sei que tu és rico, tu é rico. Rico porque tem a palavra, rico porque tem o sangue de Jesus, rico porque foi comprado pelo sangue de Jesus, rico porque ele se justifica com as obras de Cristo, com o sacrifício de Cristo. E ainda tinha que enfrentar a perseguição desses que se diziam que eram judeus, que se diziam que eram cristãos e não eram. Está aí. Esmirna era pobre, exteriormente era pobre, mas o Senhor os proclamou rico espiritualmente. O que adianta ser rico materialmente e pobre espiritualmente? Tem muitos tesouros na terra, mas não tem nenhum tesouro no céu. Onde está o seu coração? Está nas riquezas? Está nos bens materiais? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Nas bênçãos materiais? Na riqueza? Aí está o teu coração. A igreja em Laodiceia afirmou ser rica, mas o Senhor disse que eles eram pobres, miseráveis, desgraçados. E ainda enfrenta a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, os que dizem que são cristãos e não são. Nesse versículo nós aprendemos que Deus não considera os judeus que rejeitam Cristo como sendo verdadeiros judeus. Mas são da sinagoga, são a sinagoga de Satanás. O Senhor considera Satanás. O Senhor considera satânica a adoração dos judeus que rejeitam a Cristo e dos cristãos também que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a palavra de Deus. Voltamos lá em Apocalipse 2, ou melhor, 3 e o versículo 17. Ele diz, como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas essa pessoa não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não enxerga as coisas.
A tragédia está no fato de que, enquanto a igreja se vangloria, se exalta, se ufana de suas riquezas materiais, da sua prosperidade, estava inconsciente de sua pobreza espiritual. Mais uma vez, é um indicativo da igreja atual. Alguns crentes supunham equivocadamente que a abundância de bens materiais era indício da bênção espiritual de Deus. Laodiceia era uma igreja, era uma cidade rica, e a igreja também era rica. Mas o que a igreja pode ver e comprar chegou a ser mais valioso para eles que o que não se vê, e é eterno. A riqueza, o luxo, a comodidade pode converter as pessoas em confiadas, satisfeitas de si mesmo. Mas, por muito que você tenha, não tem nada se não possuir uma relação vital de vida com Jesus Cristo. De que forma influi o seu nível econômico atual em sua vida espiritual? Em vez de você se concentrar-se na comodidade e o luxo, procure sua verdadeira riqueza em Cristo. Pense nas coisas lá do alto, nas coisas que são eternas. E é interessante que diz assim. Ele dizia que ele era rico, mas o Senhor dizia para ele: você é um pobre, é um miserável, é um desgraçado que não tem a minha graça. Ele dizia: estou enriquecido, você é um miserável. Eu não tenho falta de nada, você tem falta de tudo. E diz mais o texto: aconselho-te. Esse é o versículo 18? Bota o versículo 18 então. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Agora eu quero que você pegue os teus bens materiais, que você diz que é riqueza de Deus, e venha comprar. É um conselho que o Senhor está te dando. Venha comprar o ouro provado no fogo, para ver se esses bens materiais vão parar sobre o fogo de Deus. Aconselho-te, você que se diz rico, você que se diz próspero, você que diz que está farto, tem abundância. Ó igreja de Juí, ó igreja do Brasil, olha o conselho que Jesus está te dando. O conselho do Espírito Santo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Eu vou te dar esse conselho. Compre de mim ouro refinado, provado no fogo, e você se tornará rico. Mas não é com seus bens materiais que você vai comprar isso. Compre de mim vestes brancas. Você acha que com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai comprar isso? Compres roupas brancas, vestes brancas, para que te vistas, porque você anda nu, sem a graça de Deus, sem a justiça de Deus, anda com a sua própria justiça, com as suas próprias obras. Compre vestes brancas para que te vistas, e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, para que não apareça a sua vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejam, porque você é um cego. O que eles precisam comprar não podia ser comprado com dinheiro. Comprar o ouro refinado, provado no fogo, você não compra com dinheiro.
comprar essas vestes brancas, você não compra com dinheiro. Jamais você vai conseguir comprar o ouro provado no fogo, as vestes brancas para você. Você que quer ser rico, comprar esse ouro. Eu aconselho você que você quer ser próspero, a comprar esse ouro de Cristo, a comprar essas vestes brancas de Cristo, a comprar esse óleo ungido de Cristo, que unja os olhos com esse, compra esse colírio de Cristo, para que você enxergue, para que você veja. Aleluia. Não sabes que você é um desgraçado sem a graça de Deus? Não sabe que você é um miserável, cheio de bênçãos materiais, como você diz? Riquezas materiais? Que você precisa comprar, não pode ser comprado com dinheiro, mas apenas com o sangue precioso de Cristo, cujo preço já foi pago. Mas a igreja de hoje não está interessada. Você só pode comprar essas coisas com o sangue de Jesus. Você só pode comprar esse ouro provado no fogo com o sangue de Jesus para que você seja rico. Você só pode comprar essas vestes brancas para cobrir a tua vergonha, a vergonha na tua nudez. Você só pode comprar essas vestes brancas com o sangue de Jesus. Essas vestes brancas, ou seja, a justiça de Cristo, você não pode comprar com o seu dinheiro. E com a sua justiça são como trapo de imundícia. E para que você enxergue a tua pobreza, para que você enxergue a tua miséria, para que você enxergue a sua desgraça, você precisa desse óleo. Unja os olhos com o colírio para que vejas. E para você poder comprar essas coisas. Comprar o ouro provado no fogo. Para você comprar essas vestes brancas, que é a justiça de Cristo. Você só pode pelo sangue de Jesus Cristo. E não apareça. Você só pode comprar também esse colírio para que você enxergue somente pelo sangue de Jesus. Não é pelas tuas riquezas, pela tua própria justiça. E vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Refere-se à justiça, que é exclusivamente de Cristo, e obtida apenas pela fé em Cristo. Somente pela fé em Cristo Jesus você pode adquirir essas vestes brancas, justiça de Cristo. Somente pela fé em Cristo na cruz. Isso nos diz que a igreja de Laodiceia era extremamente hipócrita. Não tendo a justiça de Cristo, estava nua para o juízo de Deus. Se você não tiver a justiça de Cristo, você está nua. E quando você enfrentar o juízo de Deus, você será condenada. E que unja os teus olhos com o colírio para que veja. A igreja de hoje também está cega espiritualmente. Aos da Laodiceia lhe conhecia por sua grande riqueza, mas Cristo lhe disse que deviam comprar o ouro, o verdadeiro tesouro espiritual. A cidade estava orgulhosa de suas roupas, das suas indústrias de tinturaria, mas Cristo lhe disse que deviam comprar vestimentas brancas, a sua justiça. Laodiceia se orgulhava de seu unguento precioso para os olhos, que curava muitos problemas da vista. Mas Cristo lhes disse que comprasse medicina do Senhor para curar os seus olhos, a fim de que visse a verdade. Olha o que diz João, Evangelho de João 9, versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para o juízo. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem sejam cegos. Cristo lhe estava mostrando da Laodiceia que os verdadeiros valores não radicam nos bens materiais, a não ser em uma boa relação com Deus. Suas posses, seus lucros não tinham valor comparados com o futuro eterno no reino de Cristo. Olha o versículo de número 19. É dura essa palavra? É dura. Mas olha que diz: eu repreendo e castigo, corrijo a todos quanto amo. Se Deus hoje está corrigindo, se Deus hoje está repreendendo a igreja de Juí, se Deus hoje está corrigindo a igreja de Juí, Ele diz: eu repreendo e castigo, corrijo, disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Repreendo, outra tradução, e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Isso é para você que está me ouvindo, que se diz crente. Eu também. Todos nós devemos nos arrepender. Por isso, aqui está dizendo: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se Deus está nos repreendendo, se Deus está nos corrigindo, se Deus está nos disciplinando, Ele faz isso porque Ele me ama. Por isso Ele diz: seja diligente, seja zeloso, cuidadoso e arrepende-se. Deus castigaria esta igreja morna, a menos que se separasse de sua indiferença. Deus está dizendo: se você não se separar dessa sua indiferença, eu vou lhe castigar, eu vou lhe repreender, eu vou lhe castigar. Deus castigaria esta igreja morna. E isso não é uma palavra simplesmente, é uma palavra eterna. E se essa palavra está vindo ao seu encontro, Deus está dizendo: se você não se arrepender, eu vou te castigar. Mas se você se arrepender, eu vou te amar. Deus castigaria esta igreja morna, a menos que se separasse de sua indiferença e se voltasse para o Senhor. O seu propósito ao disciplinar, ao corrigir, não é castigar, a não ser atrair a pessoa para o Senhor. É você morno em sua dedicação a Deus. É você morno em sua devoção a Deus. É você morno na sua pregação, no seu ensino a Deus, no seu ensino de Deus. Talvez Deus o discipline para lhe ajudar a sair de sua indiferença. Mas Deus fará porque te ama. Você pode evitar a disciplina de Deus lhe buscando uma vez mais, mediante a confissão, a oração, a adoração e o estudo de sua palavra. Louvado seja Deus. Assim como a faísca de amor pode reacender, se no matrimônio, de igual modo, o Espírito Santo reavivar o nosso ardor por Deus, quando lhe permitimos operar em nossos corações. Permita que Deus opere no seu coração. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, implica um remanescente de Deus. Se, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja atual necessita desesperadamente arrepender-se de sua rebelião contra a ordem divina de Deus, contra a ordem divina de Cristo, contra a ordem divina da mensagem da cruz. E por ter seguido as suas fábulas, inventadas engenhosamente, conforme diz 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Em Apocalipse 3:20,
O texto que muitos gostam de usar para evangelizar os de fora, mas tem que evangelizar os crentes de novo. Olha que diz, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, igreja de Juí, você que é a igreja, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, o Senhor Jesus está batendo a sua porta. Ele bate. E se você ouvir a voz de Jesus agora e abrir a sua porta, o Senhor diz: entrarei e cearei com ele. Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém nessa igreja aqui em Juí, no Brasil, ou fora do Brasil, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você ouvir a voz de Jesus agora, e abrir a porta do seu coração, o Senhor diz assim: entrarei em sua casa, na sua vida, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Aqui apresenta Cristo fora da igreja. Jesus estava fora dessa igreja. Se alguém ouvir a minha voz nessa igreja, há tanta algazarra religiosa que é difícil ouvir a sua voz. É ou não é? Tem gente agora que está fazendo algazarra, mas eu quero dizer para você que Cristo está fora da sua igreja. Se você está fazendo essa algazarra religiosa, que é difícil ouvir a sua voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Cristo é a porta verdadeira. O que significa que a igreja instalou outra porta? Entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo, tendo sido rejeitado pela igreja. Nosso Senhor apela agora às pessoas. E ele ainda está fazendo isso hoje. O Senhor está apelando para que você abra a porta. Cristo é a porta verdadeira. E se a sua igreja instalou outra porta, vem para Cristo agora e abra a porta que é Cristo. A igreja de Laodiceia era rica e se sentia satisfeito de si mesmo. Muitos que vão ouvir essa palavra e vão se sentir satisfeitos de si mesmo. Não, isso não é para mim, isso é para outro. A igreja de Laodiceia era rica, se sentia satisfeita de si mesma, mas não contava com a presença de Jesus Cristo. Jesus estava batendo na porta do coração dos crentes, como está batendo no meu coração, e eu quero abrir a porta e quero entrar pela porta que é Cristo. Eles estavam batendo na porta do coração dos crentes, mas eles estavam tão ocupados, desfrutando dos prazeres mundanos, que nem davam conta que Deus estava tentando entrar. Os prazeres desse mundo, dinheiro, segurança, prosperidade, bens materiais, podem ser perigosos, porque sua satisfação temporária nos pode voltar indiferentes ao oferecimento de Deus de nos dar satisfação eterna. Se descobrir que é indiferente à igreja, a Deus ou a Bíblia, começou a tirar Deus de sua vida. Sempre lhe deixe aberta a Deus a porta de seu coração. E assim você ouvirá cada vez que Ele chame. Deixar que entre é a sua única esperança de satisfação total. Jesus Cristo está batendo na porta de nosso coração cada vez que sentimos que devemos voltar para o Senhor. Ele deseja ter amizade conosco.
e quer que lhe abramos a porta. Deus é paciente e persiste em seu intento de chegar a nós sem irromper e entrar, a não ser chamando: eis que estou à porta. Permite-nos decidir se lhes entreguemos ou não a vida ao Senhor. Mantenha o seu poder e presença transformadora intencionalmente ao outro lado da porta. Eis que estou à porta e bato. Crente, para você que é crente, Jesus está batendo agora na porta do seu coração. Ele está batendo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para você. É para você e é para mim. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O vencedor ganhará o prêmio do trono, que só pode ser, vou botar o versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O vencedor ganhará esse prêmio, o prêmio do trono, o que só pode ser obtido ao fazer sempre da cruz, que a cruz seja o objeto de sua fé. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso representa Cristo. Isso apresenta Cristo como nosso substituto, que vai adiante de nós fazendo por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Versículo 22 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se você é igreja, se você é igreja de Cristo, ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Está dito aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essa palavra aqui é do Espírito Santo. Essa palavra aqui é do Senhor Jesus. Não é minha, eu sou simples mensageiro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja de Juí. Uma linguagem bem clara. O Espírito Santo está dizendo: voltem para Cristo. Volte para a cruz. Laodiceia era a última e a pior das 7 igrejas da Ásia. Aqui nosso Senhor Jesus se apresenta a si mesmo como o Amém, um constante, imutável em todos os seus propósitos e promessas. Se a religião vale de algo, vale todo. Cristo espera que os homens sejam fervorosos. Quantos as que professam a doutrina do Evangelho e não são nem frios e nem quentes, salvo que sejam indiferentes nas coisas necessárias. E quentes e feros, né, nos debates de coisas de menor importância. Promete-se um severo castigo aqui, no versículo 19. Interessante que eles darão uma falsa impressão do cristianismo como se for uma religião ímpia, enquanto que outros concluirão que não permite uma satisfação real, ou do contrário, seus professores, os seus professantes, não colocariam tão pouco o coração nela, ou não estariam tão dispostos a procurar prazer e felicidade no mundo. Uma causa desta indiferença, incoerência na religião é o orgulho e o engano de si mesmo. Porque dizes
Que diferença há entre os que eles pensam de si mesmos e o que Cristo pensa deles? Eles se diziam ricos e Cristo dizia: vocês são os pobres, desgraçados, miseráveis. Eles se diziam ricos, mas Cristo dizia: vocês são pobres. E aqueles que se diziam pobres dizem: vocês são ricos. Quanto cuidado devemos ter para não enganar a nossa própria alma, gente. No inferno há muitos que pensaram que iam bem adiantados ao caminho ao céu. Roguemos a Deus que não sejamos entregues a bajular-nos e enganar-nos. Os professantes dessa igreja aqui de Laodiceia se orgulhavam à medida que viravam carnais, formais. O estado deles era miserável por si. Eram pobres, realmente pobres, quando diziam e pensavam que eram ricos. Não podiam ver o seu estado, eram cegos. Seu caminho, não podiam ver o seu caminho, nem o seu perigo, mas pensavam que os viam. Não tinham o manto da justificação, não tinham o manto nem da santificação. Estavam nus ao pecado, estavam nus à vergonha. A justiça deles não era senão trapos de imundícia, trapos que não cobriam. Trapos de imundícia que os contaminavam, estavam nus. Sem casa nem teto, porque estavam sem Deus. O único em que a alma pode achar repouso e seguridade é Cristo. Cristo aconselhou bem a esta gente pecadora. Ditosos são os que aceitam esse conselho, porque todos os que não aceitam devem perecer nos seus pecados. Misericórdia. Cristo lhes deixa, sabe, onde pode obter verdadeiras riquezas e como pode tê-las. Devem deixar algumas coisas, mas nada de valor, e isso é só para dar lugar a receber as verdadeiras riquezas. Abandone-se o pecado e a confiança em si mesmo, meu irmão, para que possam ser cheios com o seu tesouro oculto. Devem receber de Cristo essa roupagem branca que Ele comprou e proveu para eles. Sua própria justiça imputada para a justificação. E as vestimentas da santidade e a santificação. Que Ele se entregue à sua palavra e ao seu Espírito Santo. E seus olhos serão abertos para que veja o seu caminho e o seu final. Examinemo-nos pela regra de sua palavra e oremos com fervor pelo ensinamento de seu Espírito Santo, para que tire nossa soberba, para que tire os prejuízos e as concupiscências carnais. Os pecadores deveriam tomar a repreensão da palavra e da vara de Deus como sinais de seu amor por suas almas. Cristo ficou fora dessa igreja de Laodiceia, e Cristo está fora de muitas igrejas aqui em Juí, no Brasil. Cristo ficou fora, e Ele chama pelos tratamentos de suas providências, as advertências, os ensinamentos de sua palavra e a obra do seu Espírito. Cristo, com sua palavra, com seu Espírito Santo e por sua graça, ainda continua vindo à porta do coração dos pecadores. Os que lhe abram desfrutarão de sua presença. Se os que encontrar servem somente para uma pobre festa, o que ele traz vai te enriquecer. Ele dará uma nova provisão de graça e consolo para aqueles que abrirem a porta. A porta é Cristo. Na conclusão está a promessa para o crente vencedor. O próprio cristão teve tentações e conflitos. O venceu a todos e foi mais que vencedor.
Os que são como Cristo em suas próprias provas serão feitos como Ele na glória. Todo termina com o pedido de atenção geral. Esses conselhos, embora aptos para as igrejas às quais foram dirigidos, são profundamente interessantes para todos os homens. Ao final de cada carta a essas igrejas se precatória aos crentes, aqui escutem e tomem a sério o que lhes tinha escrito, o que estou lhe falando. Embora a mensagem dirigida a cada igreja é diferente, contém advertências e princípios para todos. Qual das cartas fala mais diretamente à sua igreja? A que você está congregando? Qual dessas cartas fala mais diretamente à igreja que você está frequentando? Qual tem a maior ênfase em sua própria condição espiritual nesse momento? Como você vai reagir? Como reagirá você? Nós vimos as cartas às 7 igrejas, Efésios, que foi a primeira. Elogios, árduo trabalho, paciência. Mas vemos uma repreensão. Deixou o primeiro amor. Deixou a mensagem da cruz. E a ação que essa igreja devia ter é: recorda-te e te arrepende. Depois nós temos no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 ao 11, a igreja de Esmirna. Nós vemos um elogio, porque a igreja estava passando por tribulação, pobreza. Agora eu te pergunto, qual é a repreensão para essa igreja? Nenhuma. Qual é a ação para essa igreja? Não tenha medo, seja fiel até o fim. Depois nós vemos a carta escrita à igreja de Pérgamo, do capítulo 2, versículo 2 a 17. Novamente elogios aos fiéis à fé. Só que há uma repreensão permissiva. E a ação para essa igreja de Pérgamo: te arrependa. Te arrependa. Depois nós vemos a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 18 a 19. Versículo 18 até 29. Nós vemos o elogio, amor, fé, serviço. Uma ação para essa igreja de Tiatira: te arrependa. A grande maior parte das igrejas era para se arrepender. Depois nós vemos a igreja de Sardes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. O elogio para essa igreja era eficaz. A repreensão para essa igreja era superficial, uma igreja superficial. E a ação que essa igreja devia ter, a aplicação é ser vigilante. Te arrependa, mais uma vez. A terceira carta que a gente vê, a terceira igreja, para se arrepender. Aí nós vemos agora no capítulo 3, versículo 7 ao 13, a igreja de Filadélfia. O elogio para essa igreja fiel. A repreensão para essa igreja de Filadélfia: nenhuma repreensão. Agora uma ação, uma aplicação: reserva o que tem, igreja de Filadélfia. Todo mundo quer ser Filadélfia, né? Mas olhe bem, leia para você ver como é a sua igreja. Se identifique. Aí nós chegamos à igreja de Laodiceia, que foi o que o Senhor mandou eu falar para a igreja de Juí, do Brasil. Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 até 22. O elogio para essa igreja de Laodiceia: nenhum elogio. A repreensão: era uma igreja morna. Uma igreja morna, volto a repetir, aquela igreja que não rejeita nada. Mesmo sabendo que a água morna, ela toma. Ela não rejeita. Só que, mesmo ela não rejeitando, diz ali, ela não aceitou aquela água morna. E assim Deus também olha para você, você não rejeita, e você também não será aceito. Será vomitado. Então, para essa igreja de Laodiceia,
Não existe nenhum elogio, mas existe uma repreensão. Você é morna, rica, poderosa, próspera, cheia de bênçãos materiais. Acha que isso é bênção de Deus. Mas aí tem uma ação para você. Te arrependa. Te arrependa. Ser, pois, zeloso. Ser diligente e te arrepende. Esse resumo das cartas às 7 igrejas nos ensina as qualidades que nossas igrejas devem procurar e as que devemos evitar. Amém? Aleluia. Que o Senhor lhe dê compreensão dessa palavra. O Espírito Santo está dizendo: voltem para Cristo, voltem para a cruz, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade com mais uma mensagem da palavra de Deus para você que nos assistiu. Deus abençoe. Não esquecendo, antes de a gente sair daqui, é que todas essas cartas, né, as 7 igrejas tem aqui no nosso canal. Veja lá, se identifique. O Senhor me deu essa palavra para trazer essa carta, essa palavra para trazer para as igrejas de Juí, que só estão pensando em bênçãos materiais, em riqueza. Então, se esquecendo da riqueza que você pode comprar com Cristo Jesus. Tem todas as cartas no nosso canal, no YouTube Explosão na Rede Gospel. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus grupos, com outras pessoas, para que você esteja também pregando o evangelho para essas pessoas. Amém? Também na nossa página Explosão na Rede Gospel, lá no Facebook, você pode ir lá também nos seguir. Da mesma forma no nosso Instagram, Explosão na Rede Gospel. Siga-nos e Deus abençoe. Até a próxima mensagem no nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra.